Bom, a gente vai falar sobre o livro A Utilidade do Inútil, como todo mundo, e as nossas páginas são da 96 até a 112. Os integrantes do grupo são eu, a Jennifer, a Evelyn, a Gabriele e a Eduarda Maria. E os tópicos abordados são estes abaixo. A Voz dos Clássicos é uma introdução para os próximos tópicos que vão vir a seguir. E nele diz o seguinte: hoje em dia, na sociedade onde vivemos, há uma exorbitante valorização da posse, seja ela de bens, conhecimentos e até mesmo pessoas. Entretanto, vários autores, ao longo dos séculos, mostram as consequências nocivas e a falsa satisfação do ato de somente possuir. Bom, para falar a minha parte, eu trouxe algumas frases do livro que eu gostei bastante. A primeira frase é: aqueles que cobram um pagamento obrigam o conhecimento a servir, como se o tornassem escravo. Não tem muitas coisas que, na minha opinião, deviam ser dadas gratuitamente para a sociedade e que todas as pessoas deviam ter acesso, como o transporte público, saúde. E aqui no Brasil a gente tem o SUS, mas em muitos outros lugares do mundo, se tu precisa de alguma consulta, algum remédio, alguma coisa, tu tem que pagar ele. Principalmente educação, que tem escola pública e escola privada, e mesmo que digam que são os mesmos conteúdos e tal, a gente sabe que nunca vai ser abordado da mesma forma. E principalmente a estrutura da escola muda muito. Na minha escola, que era pública, eu estudei a maior parte do meu ensino fundamental lá, nós tínhamos que dividir sala com outra turma e nós não tínhamos quase os professores, todos os professores. E, por exemplo, no espanhol, era pra gente ter desde a sexta série. Nós vamos ter só na nona. Na minha escola antiga também, eu estudei numa escola estadual do primeiro até o sétimo ano. E na minha escola, assim, os professores muitas vezes faziam greve. Quando eu estava no sétimo ano, a minha professora de inglês fez greve do segundo trimestre até a metade do terceiro. Então a gente ficou sem professor, sem aula de inglês. E ela só voltou tipo, mais para o final do terceiro trimestre. Então a gente teve que recuperar todas essas aulas perdidas no final do terceiro trimestre. Foi bem difícil. A gente foi até fevereiro com aula, foi bem ruim. E, então é muito ruim quando os professores, principalmente de escolas públicas, estaduais, municipais, fazem greve, acaba prejudicando os alunos e também o próprio professor. Sim, com certeza. Na minha escola também tiveram muitas greves. Bom, a segunda frase. Em suma, a riqueza e o poder geram, sobretudo, falsas ilusões. Essa frase fala por si só, né? Nós temos a ideia de que se houver dinheiro, a vida tá toda certa, nada de ruim pode acontecer. Mas não é verdade, a gente não consegue controlar o que vai acontecer. Uma pessoa pode adoecer, uma pessoa pode sofrer um acidente, o dinheiro pode... Você pode perder o dinheiro, muitas coisas podem acontecer. Então, eu acho que tem outras coisas muito mais importantes que devem sempre vir à frente do que o dinheiro, como família, amor, felicidade. Tem que estar bem para conseguir fazer as coisas e dar tudo certo. Fazer de uma forma tranquila. E se tu vai trabalhar com alguma coisa, que tu trabalhe com algo que te faça bem. Não só que te dê dinheiro, mas algo que tu goste de fazer. Porque aí tu vai fazer com muito mais vontade e não vai te fazer mal, não vai fazer mal pro teu psicológico. É uma coisa muito importante que a gente tem que sempre cuidar do nosso psicológico. E a terceira frase é: nós não avaliamos os homens pelo que são, mas pelas roupas que vestem e pelos ornamentos dos quais se vangloriam. Essa frase também fala por si só, essa questão da aparência. A gente nota muito no dia a dia e essa coisa de
a diferença de como algumas pessoas, infelizmente, são tratadas só pela forma como elas se vestem, pela forma como elas falam, pela forma como elas agem. E numa entrevista de emprego, uma pessoa que se veste muito bem, que fala bem, vai ser tratada da mesma forma que uma pessoa que não tem condições de se vestir tão bem e não teve uma educação tão forte, não se expressa tão bem, ela vai ter as mesmas chances. E talvez isso afete, com certeza, afeta muito a vida de uma pessoa. Porque ela vai ser julgada e talvez ela perca uma oportunidade que para ela é muito importante. Não só para ela, mas para todos que estão à sua volta. Ou até mesmo para, por exemplo, assim, pessoas em entrevista de emprego, até mesmo pessoas que têm uma própria influência dos pais ou de alguém, de algum membro da família que trabalha nessa mesma empresa ou que é dono de uma empresa muito famosa, com certeza vai ser tratado muito diferente de alguém que é uma pessoa, assim, digamos, anônima, assim, é uma pessoa que está indo realmente para trabalhar. Não vai ser o mesmo tratamento. A questão do dinheiro, né, e trabalhar e tudo mais. Eu, quando eu era menor, assim, eu pensava, tipo, nossa, eu vou trabalhar num emprego que me dê muito dinheiro, porque eu quero ter muito dinheiro. Só que hoje em dia eu vejo que não é assim, eu não quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar numa coisa que eu goste, aquilo que eu levante todos os dias e fale, nossa, eu tô indo pro meu trabalho, nossa, eu trabalho em tal coisa, que quando alguém me pergunte no que eu trabalho, eu sinta uma sensação boa em falar, eu trabalho em tal coisa, não uma coisa tipo, eu trabalho em tal coisa. Então, é bem que nem tu disse, é escolher aquilo que realmente tu gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que te mantém feliz e que te dá o gosto de trabalhar. E a questão da vestimenta é bem isso. As pessoas sempre vão ser tratadas diferentes pelas roupas que elas vestem, ou por quem elas são, ou pelos pais que elas têm. Sempre vai ser assim. Sempre tem uma influência e isso é muito triste, porque tem pessoas que realmente precisam daquilo e infelizmente não tem a oportunidade só porque não tem um sobrenome importante, porque não tem os pais importantes e influentes. Bom, a quarta frase é: já não é mais visto como sábio, senão quem faz do estudo da sabedoria uma fonte de lucro. Então, uma pessoa não pode estudar, pode, né, mas não é bem vista. Uma pessoa que estuda, mas só pelo gosto de saber, só pra... Tá, tu não vai exercer nada sobre isso, tu aprendeu tal coisa, tu não vai, sei lá, abrir uma clínica, tu não vai dar palestra, tu não vai ensinar para outras pessoas, tu não vai... Por que tu fez isso, então? Perda de tempo, sabe? E não, é porque ela gosta, porque ela sente prazer em saber aquilo, porque ela gosta de aprender. E isso é uma coisa que não é muito... Não é bem vista e também não é incentivada. Saber só pelo gosto de saber, por aprender. Isso eu acho que é um desperdício, na verdade, porque é ótimo quando tu sabe de uma coisa que tu gosta e quando tu aprende algo que tu gosta. A última frase é: que o ânimo dos amantes do estudo seja movido por um desejo particular, não de ouro e riquezas, mas de virtude e sabedoria. Então, que as pessoas possam aprender e buscar o aprendizado só pelo gosto, só por querer saber e por si mesma, pela pessoa que ela é e por ela, assim, não por uma questão exterior e pressão de outras pessoas. Exato. Então, trabalhando no capítulo Amor para possuir mata o amor, a gente vê em vários trechos importantes aqui que também falam sobre amor na vida diária também. Qualquer tipo de amor, basicamente, uma forma de expressão, um sentimento. Então, logo no começo, então, desse capítulo, a gente tem: o enamorado se doa pela pura alegria de se dar, sem esperar nada em troca. O amor autêntico torna-se assim expressão de dois seres que se encontram e que caminham livremente, um em direção ao outro. E os que o unem é um vínculo desinteressado. É o valor do amor em si capaz de derrotar todo interesse individual, toda forma de egoísmo. Então, essa pequena narrativa expressa, ela tem significado de início do relacionamento, onde a gente se interessa pela pessoa, pela alegria que ela traz, por esse sentimento que ela
nos faz acreditar todo dia, basicamente. A gente não tem esse interesse, uau, ela tem tanta coisa. Mas o que ela faz eu sentir, o que ela me traz ao dia, o que... Esse sentimento, basicamente, de caloroso. Então, eu quis apresentar mais esse início de relacionamento, acho bem lógico, bem pensado nessa ideia. Logo então, continuando o capítulo, a gente tem a história do Don Quixote, intitulada como O Curioso Impertinente. Então, nela, Cervantes, ele conta a história de dois amigos que são apaixonados pela belíssima Camila, mas logo após o Anselmo casa com ela, e nessa narrativa a gente tem conta a história do Anselmo duvidando da sua própria esposa por uma história que contaram do vinho derramado. Basicamente, quando que o vinho ele derrama, se ele derrama o vinho, a pessoa ela cometeu traição, então ela não é digna de confiança. Mas o que não é importante é a história em si, não é tão importante, mas o que ela traz é, tipo, a gente tem nela pressão psicológica, insegurança, desonra e ciúmes. Essa pressão psicológica, então, do Anselmo fazer esses testes com a Camila e não confiar nela, vem de fidelidade. Essa insegurança, então, dele não acreditar em si mesmo e começar a pressionar ela, mas também a insegurança dela, do próprio esposo dela não acreditar nela. Também tem uma coisa bem importante que é falar da desonra, que basicamente ele não acredita nele, e ele começa, logo depois que ele vê o que ele fez errado, ele começa, eu fui desonroso, no meu casamento eu confirmei fidelidade, eu confirmei tudo que era necessário para dar certo, mesmo assim eu não confiei nela, então eu fui desonroso. E também tem a parte dos ciúmes, que é um sentimento horrível. Tem aqueles ciúmes que a gente brinca, basicamente, tem ciúme de você, mas não é aquele ciúmes que é fortemente rígido e que traz sentimentos ruins, basicamente. Então, é bem retratado isso e não é muito bom. Então, trechos para explicar situações do namoro, que eu achei dois importantes, são: eis porque procurar no amor a transparência total, a verdade absoluta. Significa destruir o amor, significa sufocá-lo num abraço mortal. Tem esse significado, então, que a gente não deve procurar a verdade. Eu acho que todo mundo aqui deve ter segredo, todo mundo tem um segredo que essa dele não quer divulgar, mas não é algo que afete a pessoa. Então, basicamente, no relacionamento a gente tem que ter essa base da confiança, a verdade, mas não confiar nela e achar que a verdade absoluta é a parte mais principal de tudo. Então, eu acho bem interessante isso daí num abraço mortal.